A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um culto racional. E o tema de hoje é experiências espirituais. Eu quero trazer alguns versículos da Bíblia para que você atente, que são experiências... O que são experiências espirituais? Eu quero falar hoje sobre arrebatamento ou coisas semelhantes a este nome, tá? Que no momento que eu estiver falando sobre os versículos, eu vou estar explicando o que realmente estava acontecendo com esses homens que tiveram essas experiências e que foi algo maravilhoso. O primeiro texto está em João, no capítulo 1, verso 47 ao verso 51. Essa foi uma experiência vivida através da vida de Jesus Cristo, na vida de uma pessoa chamada Natanael. Diz assim no verso 47 de João, capítulo 1. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que ouvi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa experiência espiritual que Natanael teve com Jesus foi tremenda. Por quê? Como disse aqui as Escrituras, Jesus disse que Natanael era um verdadeiro israelita e era um homem verdadeiro, era um homem puro. Só que o que acontece? Quando Natanael, então, é trazido, chamado por Filipe, e vem na presença de Jesus, pela primeira vez, eles estão se encontrando. E Jesus, então, fala essas palavras, e Natanael fica um pouco estranho, né? Porque é como a gente vê a pessoa pela primeira vez, né? Claro que às vezes a gente tem esse sentimento, né, de que parece que eu conheço você a vida toda, né? Às vezes nós temos essa afinidade com algumas pessoas. Mas no caso ali, Natanael nunca tinha visto Jesus. Então, naquele momento, Jesus fala isso e ele pensa, mas que tipo de intimidade nós temos? E Jesus, então, ele diz assim, olha, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Gente, eu não sei qual é a distância, eu não sei... a Bíblia não fala, né? Mas uma coisa é certa, pela atitude de Natanael, né? Ele percebeu, calma aí, alguma coisa anormal aconteceu aqui. Por quê? Porque, primeiro, eu estava lá, num lugar escondido, num lugar onde ninguém estava me vendo. Como é que Jesus me viu? Então, ele percebeu uma experiência diferente, tá? Eu não vou chamar agora de experiência espiritual, porque eu quero que você perceba bem algumas coisas que já podem até ter acontecido na sua vida e você não constou na sua mente, no seu coração, como uma experiência espiritual, mas eu posso dizer a você, Deus nos livra, muitas vezes nós não sabemos, ok? Então o que acontece aqui? Ele percebeu, puxa vida, tem algo aí, né, diferente, certo? E aí Jesus vem com esta frase, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Quer dizer, você agora está crendo por quê? Porque algo diferente aconteceu, algo impossível, né? Porque eu não tenho o contexto todo para poder trazer a vocês aqui, porque a Bíblia só fala do que nós sabemos aqui. Pelas reações, pelas atitudes é que nós percebemos mais ou menos o que pode ter acontecido, né? Que foi uma experiência. E aí Jesus diz assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês verão coisas maiores. Então Jesus abriu uma porta de experiências espirituais para nós, queridos. Jesus disse que sim, nós veríamos coisas maiores. Aquelas pessoas que estavam ali veriam coisas maiores, que Natanael veria coisas maiores.
E diz assim: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu quero abrir esse tema dizendo uma coisa. Deus quer que nós tenhamos experiências espirituais. Por quê? Porque é importante para nós entendermos que existe sim um mundo espiritual, que existem coisas que para nós é impossível, mas para Deus não é impossível. Existem situações que ainda nós não estamos no todo, em toda a vontade plena de Deus. Nós não estamos ainda atuando dentro de todos a ilimitada glória de Deus. Então, este tema ele é importante por causa disso, para que você tenha esse tipo de experiência. Eu já vi anjos? Eu já vi anjos. Eu já recebi recados de Deus? Eu já recebi recados de Deus. Eu já vi Jesus? Eu já vi Jesus. Bom, se você crê ou não, isso não é um problema meu. Eu tive a minha experiência. Você tem a sua, né? Busque a sua experiência, busque ter uma experiência, certo? O segundo texto que eu quero falar, e aí eu quero pular de João lá para Apocalipse, que é a experiência de João. Apocalipse 1, verso 10 diz o seguinte: no dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. João está falando aqui que ele teve uma experiência onde ele não estava na sua carne, mas ele estava se sentindo no Espírito. Algo diferente aconteceu. E aí lá no Apocalipse 4, verso 1 e verso 2, João traz mais uma experiência. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, lá do Apocalipse 1:10, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. Verso 2 de Apocalipse 4. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Agora eu quero trazer a vocês uma experiência que João conta no livro de Apocalipse. Em primeiro ponto, ele se achou diferente, ele se achou no Espírito. Tá certo? E no segundo momento, em que ele ouve a voz dizendo, sobe para cá, então ele é tomado pelo Espírito. Então vejam, duas coisas. Uma, ele estava em Espírito, e a outra, ele foi tomado em Espírito. Isto se chama arrebatamento, ok? Ok? A terceira experiência bíblica, e aí eu vou lá para o Velho Testamento, Ezequiel 3,14. A experiência do profeta de Deus, né? Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. O profeta Ezequiel, ele está contando o que aconteceu com ele, né? Ele diz assim que o Espírito levou ele, tirou ele de um lugar. Então isso também se chama arrebatamento, tá? Ou transladação, como muitas pessoas falam, ok? Outro texto está em 2 Reis 6, 8 a 12, que diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhe: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel?
Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Veja, esta é uma experiência espiritual diferente, ok? O que acontecia? O rei da Síria fazia os seus projetos, os seus planos para atacar o rei de Israel. O que acontecia? O profeta de Deus, o profeta Eliseu, de alguma forma em espírito, ele vinha até ao quarto, ou as informações saíam do quarto do rei e iam até Eliseu. Queridos, eu não tenho como dizer o que acontecia aqui. Eu sei que aconteceu, ok? Então, o profeta Eliseu ficava sabendo de todos os planos do rei da Síria contra o rei de Israel. Então vamos dizer que o rei da Síria dizia: olha, nós vamos pelo canto direito. Eliseu ficava sabendo da informação por experiência espiritual, porque não era ninguém que falava isso para ele, tanto que o rei chegou e disse assim: não, nós temos pessoas infiltradas aqui dentro. E aí o conselheiro do rei disse: não, majestade, não é nenhum de nós, é o profeta Eliseu, que está lá em Israel. Então, ele não estava nem na Síria, ele estava em Israel. Então, é uma experiência espiritual que o profeta Eliseu teve, certo? E ele comunicava ao rei de Israel e dizia: olha, eles virão pela direita. Então, eles preparavam o exército pela direita e eles não eram pegos de surpresa. E assim, então, o povo de Israel vencia as batalhas. Uma outra experiência espiritual é do nosso querido Paulo, né? 2 Coríntios 12, verso 4, que eu acho que é interessante, que é uma experiência onde ele se mostra muito humilde, né? Onde no princípio dessa experiência ele fala de alguém que ele conheceu, mas na verdade depois ele revela que foi ele mesmo que passou por essa experiência. Então 2 Coríntios 12, verso 1 ao verso 4 diz o seguinte: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Ou seja, Paulo estava o quê? Transmitindo aos servos de Deus as experiências espirituais que ele havia tido. E ele diz no verso 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Veja bem, queridos, quando você tem uma experiência espiritual, e eu já tive experiências da seguinte ponto, em que eu fui dormir e sonhei, certo? Só que o sonho foi tão real que eu não sei se o sonho veio até mim ou se eu fui até o sonho, tá bom? Não sei se você entende isso. Eu não sei se o lugar veio até mim ou se eu fui até o lugar. E até deixa eu trazer aqui uma situação espiritual. Quando você está fora do corpo, quando você tem experiências espirituais, o nosso corpo ele limita muito a gente, tá? Por isso que fala do corpo do pecado. É um corpo que limita as coisas espirituais. Quando nós estamos fora do corpo, a nossa visão ela tem outra dimensão. A nossa audição tem outra dimensão, né? A nossa percepção tem outra dimensão. Nós passamos a ver coisas que nós não vemos pelos nossos olhos naturais. Nós começamos a ouvir coisas que nós não ouvimos com os nossos ouvidos naturais. Então essas experiências são diferentes, certo? Vamos dizer assim, quando eu vejo anjos, né? Eu já vi anjos fora e eu já vi anjos dentro. O que eu quero dizer com isso? Teve momentos que eu estava orando e mesmo de olho fechado eu estava vendo o anjo, certo? Até porque, se você não sabe, a nossa visão, o foco da nossa visão é lá no fundo, né? O olho é simplesmente uma lente, como essa que está aqui me filmando, né, para este vídeo do Culto Racional, né? Na verdade,
A gravação, ela não está na lente. A gravação, ela está lá no fundo da máquina que está passando para o cartão da memória, certo? Que depois eu vou passar para o computador e vou transmitir para vocês, para que vocês estão assistindo hoje através de um processo. Mesma coisa, eu estava de olhos fechados, mas eu estava vendo o mundo espiritual de olhos fechados. Mas eu já também vi com os olhos abertos na minha frente, certo? Então, Paulo aqui está falando o seguinte, eu não sei se eu estava no corpo ou fora dele. Eu sei que houve essa experiência, né? Eu não sei explicar. E, obviamente, as primeiras vezes que eu tive as minhas experiências espirituais, quando o meu pai também teve as primeiras experiências espirituais, se você já teve uma experiência espiritual, a primeira vez realmente você fica, né? O que está acontecendo? É uma outra situação, amados. Abre um outro mundo, né? Diante de você. E aqui ele está falando no verso 3, né? Eu sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, né? Ou seja, coisas que não podiam ser ditas, coisas que ao homem não é permitido falar. Por quê? E aí eu trago a experiência, 1986, quando o meu pai teve um ataque cardíaco, morreu, e depois de 30 minutos ele ressuscitou e ele vem contando uma experiência gloriosa do que ele viu. Queridos, eu que sou filho, eu ouvi o todo, mas ele não contava nas igrejas o todo. Por quê? Hoje, através do canal do Ayrton Praz, pastora Sanderlina, um abraço, você já sabe muita coisa, porque no final da sua vida ele foi falando, porque não tinha mais porque, né, não é esconder, queridos, mas realmente, amados, nós somos muito limitados. Amados, eu quero dizer uma coisa, nós somos muito limitados, mas o Espírito Santo é Ele quem nos capacita a sair deste limite carnal. Quando eu falo carnal, eu não estou falando agora de pecado, tá? Eu estou falando de um limite que foi colocado por causa da nossa vida, certo? Quando Adão e Eva foram tirados do paraíso, esse mesmo paraíso aqui que Paulo foi arrebatado e levado até lá, e que ele viu coisas que ele fala que não foi permitido falar. O que será que Paulo viu? Que experiências Paulo teve? Né? Que coisas grandiosas Paulo teve? Meu pai contava coisas tremendas, experiências tremendas, coisas que você ouvia. Olha, eu sou filho, eu acreditava no meu pai. Eu dizia, não, pai, se você está falando, eu acredito. Mas são coisas muito mais profundas, coisas muito mais grandiosas, muito maiores daquilo que simplesmente você lê na palavra de Deus. E a partir daquele momento, meu pai disse, olha, a Bíblia não tem 1% do que Deus tem para nós. Você já imaginou isso, queridos? Que tremendo! A Bíblia não tem 1%. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, a Bíblia tem tudo, né, Pastor Carlos? A Bíblia tem tudo para a nossa salvação. A Bíblia hoje, ela tem tudo necessário para que sejamos salvos, para que tenhamos uma vida reta, todos os projetos de Deus, todos os valores de Deus, o caráter de Deus, né? A vontade de Deus. Nós temos tudo dentro da palavra de Deus, tudo para servir para mim e para você sermos fiéis, sermos dignos, mas a Bíblia toda, e existe até um versículo na Bíblia que diz assim, se todas as coisas que acontecessem fossem escritas, não teriam livros suficientes. Por quê, queridos? Você acha que todas as experiências diárias, só naqueles 3 anos e meio que os discípulos tiveram com Jesus, foram todas escritas? Não foram. Não foram. Foram colocadas aquelas que eram mais importantes. Eu creio que muitas curas, muitos milagres, vamos dizer que Jesus curou, vamos dizer que em toda a Bíblia ali tem a cura de 10 cegos, tá? Eu não sei dizer o número correto agora.
Gente, eu acredito que foram 100 cegos curados. Vamos dizer que diga ali que foram 15 paralíticos curados. Querido, eu tenho a plena convicção que daqui a pouco foram 200 paralíticos curados, entendeu? Porque não foi tudo escrito. E outra coisa que não foi escrita, os particulares. Muitas coisas particulares. Eu creio que teve momentos que Jesus teve com Pedro que não estão na palavra de Deus. Momentos que Jesus teve com João, né? Que Jesus teve com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e que não está na palavra de Deus. Por quê? O que está na palavra de Deus hoje, ele serve para mim e para você termos uma vida reta, ok? Mas meu pai, quando voltou, ele disse, filho, a Bíblia não tem 1% do que nos aguarda no reino de Deus. Certo, amados? E por último, e não menos importante, que é a história que eu mais gosto, tá? Eu acho essa história maravilhosa, eu acho algo tremendo. Ela é o conceito do porquê nós precisamos ter experiências espirituais. Queridos, as nossas experiências espirituais devem ser para a salvação das almas. E esse texto aqui, ele traz isso. Atos 8, 39 e verso 40. Quando saíram da água, aqui é o seguinte, havia um eunuco, né? E ele estava numa carruagem e ele estava lendo as escrituras sagradas, mas ele não entendia. E o que aconteceu? Então, Filipe foi levado até ele, certo? E chegando ali, Filipe explicou as escrituras para o eunuco, tá? Então aqui eu já estou lendo a parte final do texto, que é o verso 39 de Atos 8. Quando saíram da água, por quê? Porque o eunuco, entendendo a palavra, desculpe, ele disse assim, olha, tem água aí, eu posso ser batizado? Porque veja bem, o eunuco entendeu sobre o arrependimento. Olha que coisa tremenda, né? Filipe explicou sobre a salvação. Filipe falou sobre Jesus. Filipe falou sobre o batismo nas águas. Falou sobre o arrependimento. E o eunuco percebeu, olha, mano, só um pouquinho, ali tem água, né? Então diz assim, quando saíram da água, porque ele foi batizado, o eunuco foi batizado nas águas. Veja bem agora, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Queridos, percebam o que aconteceu. Filipe batizou o eunuco nas águas e quando voltou, né? Se você foi batizado nas águas, você sabe como é que isso acontece. Quando ele subiu das águas, um novo homem, né? Um homem que deixou ali nas águas o velho homem, né? O seu velho eu, os seus pecados, os seus delitos, e agora nasce para a salvação, né? Para um renovo, uma nova vida com Cristo Jesus. O que acontece? O Espírito Santo vem, pega Filipe e Filipe desaparece. Filipe desapareceu, queridos. Experiência espiritual, ok? E o que diz no verso 40? Filipe, porém, apareceu em Azoto e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Eu quero deixar uma lição para você. Hoje em dia nós temos o Google, né? Hoje você pode ver. Queridos, eu quero que você faça uma pesquisa. Tá? De onde estava Filipe até Azoto, próximo a Cesareia? Quantos quilômetros tinham? Nesse momento não importa quantos quilômetros tinham, querido. Importa é que Filipe teve uma experiência espiritual. O eunuco teve uma experiência espiritual. E aí é que eu quero trazer o conceito dessa lição hoje. Às vezes nós achamos que nunca tivemos uma experiência espiritual. Queridos, se no momento que Deus entregou uma profecia para você, você já teve uma experiência espiritual. É que muitas vezes nós achamos
que a experiência espiritual ela tem que acontecer através de nós e não para nós. O eunuco teve uma experiência espiritual, porque ele viu um homem de Deus desaparecer diante de si. E veja que diz aqui que ele, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Amados, eu quero dizer para você, você precisa verificar na sua vida quantas vezes Deus já deu uma experiência espiritual para você. Ok? Eu não estou dizendo que você não tenha que buscar outras experiências espirituais ao nível de Jesus, ao nível do profeta Eliseu, a nível de Ezequiel, a nível de Paulo, a nível de Filipe, né? A nível de João, o apóstolo João. Não estou dizendo isso. Mas eu quero que você comece a entender que você, quem sabe, já teve uma experiência espiritual. Então este é o momento de você glorificar Deus, de você louvar Deus, de você entender que Deus tem coisas maiores para você. E eu quero voltar no texto lá de João 1:51. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto. Eu quero profetizar na tua vida que você veja os céus abertos e que você veja os anjos de Deus subindo e descendo. Eu quero profetizar na tua vida experiências espirituais profundas, mas que você não esqueça daquelas que um dia você recebeu, como o eunuco recebeu. Amém? Eu, antes de ser usado por Deus, de ser um vaso, um instrumento de Deus, eu tive muitas experiências espirituais através do meu pai, através de profetas, através de homens e mulheres de Deus que foram tremendamente usados na minha vida espiritual. Então não diga a você que você não teve uma experiência espiritual. Lembre dessas coisas. Você não podia ter filho e você teve uma experiência espiritual. Você tinha câncer e foi curado, você teve uma experiência espiritual. Você tinha uma situação na justiça que era quase que certo que ia perder e Deus deu vitória, você teve uma experiência espiritual. Porque todas as coisas que são impossíveis e se tornam possíveis a nós são experiências espirituais. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero orar para essas pessoas, para que elas entendam o que é uma experiência espiritual, que é algo profundo contigo, que é algo tremendo contigo, que é algo que primeiramente vem para nos esclarecer, para clarear a nossa mente, o nosso coração, para nos tirar das nossas fraquezas, dos nossos limites humanos, da nossa carnalidade, para levar a um outro patamar, para levar a um nível espiritual e para que após isso, Senhor, sejamos tremendamente usados da mesma forma como todos estes homens de Deus que eu li aqui, estes versículos, nestes capítulos, nas tuas santas escrituras, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Deus abençoe, que você tenha aprendido um pouco mais das coisas de Deus. Sempre lembrando que este canal Culto Racional é para que você pegue as escrituras sagradas, a Bíblia, e transforme isso em ação, certo? Não fique só no conhecimento. Torne a Bíblia uma atitude diária na sua vida. Queridos, eu quero pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, só basta você clicar aí no sininho, na palavra inscreva-se, automaticamente vai mudar para inscrito e você vai receber, sempre que for lançado aqui um vídeo, você vai receber através do seu e-mail que tem um vídeo novo, certo? Dê um like, certo? Um joinha, para ajudar e mande uma mensagem. Você gostou? Você tem uma pergunta? Tá aí meu WhatsApp, tá aí o meu e-mail, Fique à vontade. E eu quero fazer um pedido para que você então envie este vídeo para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, para os seus parentes. Sempre lembrando que nesse momento de pandemia abriu-se esse canal, as redes sociais se abriram para um grande evangelismo mundial, Pessoas do mundo todo
estão podendo ver vídeos, né? Há muitos vídeos bons, há muitos vídeos ruins e independe, né? Você tem que enviar, porque como diz as Escrituras, né? Há tempo e fora de tempo você tem que pregar a palavra de Deus. Ok, amados? Deus ricamente abençoe a sua vida em nome de Jesus e fique aí com o vídeo do Instituto Social e Mais, né? Se você quiser ajudar, você tem R$1. Gente, você tem mais do que as pessoas que nós temos ajudado, né? Se você tem R$1, você vai ajudar pessoas que não têm nada. E apenas com R$5 você pode alimentar uma vida faminta, né? Pelo Marmitas Solidárias. Deus abençoe você ricamente e também a sua família em nome de Jesus. Amém, amém e amém.